No vídeo anterior, vimos que para a construção do grafo de dependências com o Heuristic Miner, precisamos de duas matrizes. A matriz de frequência, com que a relação segue diretamente ocorre no log de eventos, ou seja, ela indica o número de vezes que uma atividade X é seguida diretamente por uma atividade Y no log de eventos, e também a matriz de dependência entre as atividades, que usa a matriz de frequências para calcular o valor da relação de dependência entre qualquer par de atividades, com valores variando de -1, que é uma relação negativa, até 1, que é uma relação positiva entre duas atividades. Usando as informações da matriz de frequência e da matriz de dependência, nós mostramos como derivar o chamado grafo de dependência. Esse grafo ele inclui apenas os arcos que atendam a determinados limites relacionados aos valores dessas duas matrizes. Dependendo desses valores limites, para o mesmo log de eventos, diferentes modelos com maior ou menor nível de detalhes podem ser gerados apenas ajustando os limites de frequência e dependência. Nesse vídeo nós estudaremos como definir splits e joins do grafo de dependência e será feito através da criação de ligações de entrada e saída da CNET a ser gerada com base na estrutura desse grafo de dependências. O objetivo do Heuristic Miner é gerar uma CNET a partir do log de eventos. Os nós do grafo de dependência eles correspondem ao conjunto de atividades e os arcos de dependência correspondem às relações de dependência. Em uma CNET existe uma única atividade inicial e uma única atividade final. A gente já sabe disso, porém é importante a gente saber que esse aí é apenas um detalhe técnico, uma vez que você poderia muito bem pré-processar o log para inserir eventos artificiais no início e no fim de cada trace, tá certo? Portanto, essa suposição de que existe uma única atividade inicial, uma única atividade final, ela não possui nenhuma limitação prática se a gente analisar assim. Na verdade, a gente gostaria sempre de ter como saber qual é o início e o fim do processo de forma bastante clara. Também a gente assume que no gráfico de dependência, todas as atividades elas estão em um caminho intermediário que parte da atividade inicial e atinge a atividade final. As atividades que não estão nesse caminho, elas devem ser removidas ou, alternativamente, os limites lá de frequência e dependência eles podem ser ajustados localmente para que um conjunto mínimo de conexões aí seja realmente estabelecido e essa atividade possa aparecer em algum caminho entre o início e o fim. De fato, não faz sentido algum incluir atividades que não estão em um caminho intermediário que vai do início ao final, pois as atividades estariam mortas ou poderiam até ser ativadas, mas não iriam contribuir de forma alguma para a conclusão do caso que está sendo executado. Portanto, a gente pode supor que ao construir um grafo de dependência, a gente já vai ter a estrutura global da CNET, faltando apenas estabelecer as ligações de entrada e saída das nossas atividades. Vamos assumir o grafo de dependência representado nessa tupla aqui. Aqui nós temos que A representa o conjunto de atividades, AI é o conjunto de atividades inicial, AO o conjunto de atividades final, já D indica a relação de dependência entre as atividades no grafo. Definimos as atividades que antecedem X com esse símbolo, com a bolinha antes de X. Já para as atividades que sucedem X, nós colocamos uma bolinha depois de X. Sabemos que a entrada de uma atividade AI e a saída da atividade final AO, elas são vazias, tá certo? A entrada da atividade inicial AI é vazia e a saída da atividade final AO também é vazia. Existem aí agora as opções de todas as combinações possíveis de ligações que podem ser feitas na entrada ou saída de uma atividade. As possíveis combinações que podem ser feitas na entrada é calculada basicamente com 2 elevado ao número de conexões na entrada dessa atividade no grafo de dependência, -1, e
e na saída seria 2 elevado ao número de ligações de saída dessa atividade no gráfico de dependência, menos 1. Certo? Com isso a gente calcula o número de possíveis ligações, todas as combinações possíveis. Considere, por exemplo, aqui nesse grafo de dependência que a gente gerou. Aqui existem 4 atividades na saída de A, e aí temos, portanto, 2 elevado a 4, menos 1, e aí seriam 15 potenciais ligações, tá certo? Combinações que formariam ligações na saída de A. Já para B, existe apenas 2 elevado a 1, é só uma saída de B aqui que nós temos nesse grafo. Então seria 2 elevado a 1, menos 1 daria 1, ou seja, apenas uma ligação possível na saída de B, que é formada por E. Da mesma forma, também só existe uma ligação formada por A que pode ocorrer na entrada de B. Já na saída de D, nós temos 2 elevado ao quadrado, temos 2 ligações de saída e 2 ligações de entrada também. Então, as ligações de saída de D poderiam ser D, E ou DE, todas as possibilidades seriam essas. Já as de entrada poderiam ser D, A ou AD, tá certo? Bom, sabendo quais são as possíveis ligações, agora a gente precisa ser capaz de eleger quais as que vão de fato acontecer. Temos aqui uma tabela que mostra as possibilidades de ligação com base no gráfico de dependência. Porém, as ligações que geralmente irão acontecer, elas vão depender do que a gente vai observar no log de eventos. O primeiro passo e o mais simples a ser feito é observar os casos que existe apenas uma possibilidade de ligação. Esses casos são aqui destacados, basicamente é formado pelas saídas e entradas de B e C. Portanto, para o nosso modelo, temos que a única ligação de entrada, tanto para B quanto para C presente no gráfico, vai ser A. E a única ligação de saída, tanto para B quanto para C presente no gráfico, será E. E antes de passarmos para os casos com mais opções de ligações, tanto de entrada e de saída, vamos observar aqui quais são os caminhos intermediários entre a entrada, tá certo? Que seria formada por A, e a saída formada por E, que existe aqui nesse log de eventos. Podemos ver aqui que seria possível, a partir da atividade inicial A, chegar na atividade final A sem passar por nenhuma atividade intermediária. Isso acontece 5 vezes no nosso log de eventos. Também é possível sair de A e chegar em E, passando por B e por C conjuntamente em 20 situações no log, como vemos aqui. Possível passar apenas por B em um único caso aqui no log, certo? Em um único trace. Também passar apenas por C, também em um único trace do log. E finalmente pode-se sair de A e chegar em E passando por D em 17 situações que estão destacadas aqui no nosso log de eventos. Vamos agora analisar as opções de ligação de entrada de D. Olhando para aqui para o grafo, nós vemos que as ligações de entrada de D, elas podem ser formadas pela atividade inicial A, que ocorre 13 vezes, ou pelo caminho intermediário composto pelo próprio D 4 vezes. Temos então as ligações de entrada de D formada apenas por A ou apenas por D. E agora vamos analisar as ligações de saída de D. Aqui a gente tem algo muito parecido, olhando para o gráfico, as ligações de saída de D podem ser formadas pela atividade final E 13 vezes ou pelo caminho intermediário composto pelo próprio D 4 vezes. Portanto, nós podemos ter as ligações de saída de D, ela é formada por E ou apenas por D, tá certo? Apenas por E ou apenas por D. Vamos agora analisar as atividades inicial A e final E. A entrada de A e saída de E são vazias, obviamente, 0 possibilidades de ligação. Por outro lado, temos 15 possibilidades de saída de A, como vemos aqui. A primeira sai de A e vai direto para E, passando por nenhum lugar intermediário, isso ocorre 5 vezes. Portanto, podemos colocar E isoladamente na ligação de saída de A.
Agora podemos ver que saindo de A, a gente pode ir para B e C conjuntamente através do caminho intermediário BC. E além disso, tanto B quanto C aparecem na saída de A. Isso ocorre 20 vezes, consequentemente. Nós podemos criar uma ligação de saída de A com B e C ocorrendo conjuntamente. Podemos ver também que tanto B quanto C aparecem isoladamente como caminhos intermediários. Porém, esses caminhos eles são seguidos apenas uma vez no log. E aí nós podemos assumir que trata-se de uma frequência muito baixa e considerar esse caso como sendo um ruído. E assim decidir simplesmente não criar essas ligações de saída para A composta apenas por B ou apenas por C. É importante observar que essa decisão de remover as duas ligações e simplificar o modelo, ela não poderia ser feita apenas alterando o limite de frequência mínima ou o valor de dependência mínimo, que a gente observa lá na matriz de frequência e matriz de relacionamento. Isso não seria possível porque se a gente olhar para essas matrizes, existe uma alta frequência de relacionamento e uma alta dependência positiva entre A e B e também entre A e C. Tanto é verdade que existe um grafo, um arco aqui, de A para B e de A para C nesse nosso grafo de dependência. E apenas observando para o log é possível notar que essas dependências elas ocorrem entre as atividades A e as atividades B e C conjuntamente. Mas quando A se relaciona isoladamente com B ou isoladamente com C, essa relação é muito fraca, ela ocorre apenas uma vez no log. Por isso que a gente só consegue remover essas relações fracas na hora de criar as ligações. Vamos remover essas ligações fracas aqui. E aí, para terminar as ligações de saída de A, nós podemos ver que existe um caminho intermediário que sai de A e vai para D. Isso ocorre 13 vezes, o que nos leva a uma ligação de saída de A. A gente pode criar uma ligação de saída de A aqui para D. Um D na saída. Assim, embora houvesse 15 possibilidades de ligação, apenas 3 foram efetivamente criadas, formadas por E isoladamente, por D isoladamente ou por B e C conjuntamente. Vamos agora formar as ligações de entrada de E. Aqui vemos também 15 possibilidades. Podemos ver que a primeira possibilidade é chegar em E a partir de A sem passar por nenhum caminho intermediário, isso ocorre 5 vezes. Permite criar uma ligação de entrada para E com apenas A, tá certo? Apenas com a ligação de entrada A. Agora podemos ver que é possível ir de E passando pelo caminho intermediário formado por B e C conjuntamente. Além disso, tanto B quanto C estão na entrada de E, isso ocorre 20 vezes. E aí a gente pode criar uma relação de entrada para E com B e C ocorrendo conjuntamente. Aqui está. Assim como fizemos antes, não vamos incluir caminhos intermediários formados apenas por B ou apenas por C. Pois cada um desses caminhos eles aparecem apenas uma vez no log e vamos considerá-los como sendo ruídos, tá certo? Vamos removê-los aqui. E para finalizar as ligações de entrada de E, podemos notar que existe um caminho intermediário que chega em E a partir de D. Isso ocorre 13 vezes, o que nos leva a criar uma ligação de entrada para E formada por D isoladamente. Portanto, embora houvesse 15 ligações de entrada para E, apenas 3 foram efetivamente criadas, formadas por A isoladamente, D isoladamente e por B e C conjuntamente. Existem outras estratégias para a criação das ligações da CNET, algumas delas podem ser aqui encontradas nesses artigos que estão mostrados. No próximo vídeo apresentaremos formas interessantes de exibir esse modelo que foi criado aqui e também faremos alguns exercícios. E eu espero te ver por lá.